Oferecimento. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa ANW na TV Amazônia, canal 7.1 aqui em Santarém e para o mundo todo através do YouTube, nosso canal também TV Amazônia, para uma conversa mais uma vez que vai edificar a sua vida, vai te inspirar, vai te ensinar e nós estamos muito felizes por receber nossos convidados que são pratas da casa, né, Deus? E daqui a pouco você vai saber quem é, mas olha, tem uns recadinhos para dar. É verdade. Todos vocês. Você que também está nos acompanhando pela TV Amazônia, canal 7.1, eu sempre incentivo você a mandar mensagem nos seus aplicativos de mensagens instantâneas, avisando as pessoas que começou o programa NW, né? Também você que nos assiste pelo YouTube, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e lógico, compartilha, né? Comenta, né, encaminha esse link para a maior quantidade possível de pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. E lógico, siga-nos nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, também sempre vai ter um conteúdo muito importante, muito legal para você lá. Não é isso, pastor? Isso, e também queremos já agradecer nossos parceiros comerciais que estão aparecendo aí para você, né, a Move, o Glauber Marinho, nutricionista, o Zenfica, local que cuida da nossa saúde física, no sentido dos treinamentos físicos. Mas o quê? Nós temos Massa Mix. Massa Mix, né? Não sei se está aparecendo a mesa aí, ainda está. Daqui a pouco vai estar vazia, né? Que a gente está aqui detonando enquanto conversa. Mas a Massa Mix e também tem o MK, né, onde você pode trabalhar toda a sua comunicação visual lá com o nosso amigo Marci Clay. Sem mais demoras, editor, solta a vinheta dos nossos convidados. Sejam bem-vindos, Fernando e Lorena. É uma alegria muito grande ter vocês aqui e é uma honra muito grande também ter vocês aqui. Agora que essa nova fase, né, que nós vamos focar muito hoje também, os nossos novos líderes do Giflen Santarém. Sejam bem-vindos. Amém, obrigado. A gente está realizando um sonho, né? De estar sentado aqui hoje na frente do Adilson, do pastor Luciano. Era um sonho de trocar essa ideia com eles aqui, ter esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai ser edificante, em nome de Jesus. E galera, Giflen, você que está assistindo aí, ó, já também aproveita para compartilhar com todo mundo aí. Vamos bombar Se essa esse rede. programa tiver a maior número de visualização do YouTube de todos os programas do Aí, ó. o Gif está vendo errado. Pronto. Galera, temos uma missão aí. Vamos lá, ajuda a gente aí. É uma honra para a gente estar aqui, realmente, como o Fernando falou, realizando o sonho de sentar nessa mesa aqui, né? Nossa! Se tivesse convidado antes. Obrigado, pastor. Obrigada, Adilson. Vamos lá. Pois é, nós vamos conversar muito sobre o Giflen. Para quem não sabe, o Giflen é o nosso Ministério de Jovens da Paz Church no Brasil e no mundo. E Santarém, por ser a maior igreja da Paz Church no Brasil e também fora do Brasil, é, sem dúvida, o maior Giflen da igreja, né? Da denominação. E vocês já tinham pensado nisso? Sobre liderar o Giflen? Sobre o tamanho, sobre o tamanho, sim. A influência, a abrangência disso? Sim. A nossa ficha acho que já começou a cair, né? A gente tem o quê? Tem menos de um mês, né, que aconteceu a transição do Giflen. E a gente tem... Até ontem, né, eu recebi uma mensagem de uma galera nossa aí do Giflen.
ele justamente falando isso, né? Responsabilidade, Deus confiou na nossa mão. O maior Difflin, né, do Brasil, de certa forma em número, né, de pessoas, porque de alguma forma Deus confia em nós, isso tem nos deixado mais confiantes, né, para tocar o barco, né, para continuar elevando, né, a nossa juventude de Santarém, ajudando a nossa igreja, né, com essa força do jovem, do Difflin. Então, a nossa ficha acho que já caiu hoje, né, irmão? Já caiu. Até uns dias atrás ainda estava assim meio querendo cair, mas hoje eu acho que a gente já está mais estabilizado, as emoções assim de que nós somos os líderes hoje do Difflin e Deus vai, a partir daqui, continuar fazendo muita coisa, né? Sim. Até porque também o legado, né, que o pastor Ricardo e a pastora Denise deixaram, né? Eles trabalharam de forma muito excelente também, né? Sim. Fizeram um ótimo trabalho. Então, assim, uma das coisas também que nós... Até com a pastora Miriam, eu acho que falou para mim, né? Que a gente vai ter a nossa identidade, né? E que a gente não pode ficar tentando se comparar, né? Porque o pastor Ricardo e a pastora Denise são, né? Até nem tem palavras para dizer assim o trabalho que eles fizeram, como conduziram o Difflin. Então, assim, mas por estarmos muito andando juntos e reconhecendo também, né, a autoridade, a liderança que eles têm sobre as nossas vidas, a gente está muito à vontade. Ainda assim, né? Com tamanha responsabilidade, muito à vontade. Eu acho que, na verdade, a palavra é a gente estar se sentindo seguro, né? Sim. Por causa da nossa liderança, né? Que está com a gente. A gente sabe que a gente não está sozinho, né? Então, assim, em primeiro lugar, Deus, claro, que vai à frente, mas, assim, a gente tem muito apoio do pastor Ricardo, da pastora Denise, dos nossos pastores, né? Luiz, Miriam, Rejane e pastor Luciano também. Então, assim, a gente tá com muita segurança, né, do que Deus vai fazer. Aí que a gente sabe que também não é por nós, né? Apesar de nós. Yes. E como é que, sim, resumidamente, claro, dá para falar tudo, como é que, em alguns tópicos, talvez foi a jornada de vocês para esse momento, né, de assumir o envolvimento de vocês, talvez desde quando vocês converteram, começaram na igreja, não sei quando adolescente ou criança, não sei qual foi o início de vocês da passeante, que eu digo, né? Mas o que vocês podem pontuar, talvez, em alguns momentos marcantes nessa trajetória do Difflin, né, que antes era Viva Jovem, né? Isso. Que foi construindo essa jornada de vocês até esse momento. Vocês conseguem lembrar? Assim, sim. Isso até é interessante a gente conversar, porque tem muita gente nova chegando não só do Difflin, mas também na igreja, né? E algumas pessoas, por exemplo, a gente teve a oportunidade outro dia de estar ali na frente do Tadeu, fazer aquela interação. Aí depois algumas pessoas chegaram com a gente falando que outras pessoas tinham chegado falando quem é já esse casal? Né? Falando De onde saiu? bem no parazão, de onde já esses dois que apareceram e tal. Então a galera, alguns estão chegando, acho meio que a gente meio caiu de paraquedas aqui, né? Mas a verdade é que a gente já vem numa caminhada muito longa, né? Falando individualmente, por exemplo, eu me converti na igreja com 15 anos, né? Eu tive o privilégio de crescer ali na Gringolândia, né? Não sei se o pessoal conhece a Gringolândia, eu acho que o Adilson, o pastor agora já conhece. Ali no meio dos americanos. Não cheguei a conhecer o pastor Lucas, né? Porque quando eu já estava adolescente ele já tinha partido. Mas conheci a pastora Cristina, então foi a primeira célula ainda quando criança que eu fui, antes de converter, foi que eu participei, foi dela. Ela reunia a galera ali do bairro, ensinava inglês pra galera, tinha tempo de brincadeira, eu lembro muito daquele sotaque dela, né? E aí depois foi crescendo, aí eu comecei a ir na célula do filho do pastor Donaldo, do Daniel Josué, né, do pastor Donaldo, então eu cresci na célula deles ali. É teu vizinho ali. Né? Eram vizinhos, eu morava umas 2 casas ali após eles, né? É aquela casa que o Eduardo mora hoje. Exato, lá onde o pastor Eduardo está morando. Então lá foi a primeira célula que eu participei. E desde que eu me converti, com 15 anos, aí entrei para o Ministério de Louvor, né? Toquei muito tempo no Ministério de Louvor e tudo mais. O Adilson é da minha época, né? A gente era meio que os excluídos, né? Lembra? A gente tinha uma banda que ninguém queria tocar, porque era diferente naquela época, no Ministério, porque cada ministro, né? Cada cantor, ele tinha a sua banda, né? Aí com a gente ninguém queria a nossa banda. Porque era naquele momento de transição, a galera tinha ido para Fortaleza, então estavam surgindo as novas bandas, e aí nós éramos... Nós éramos rejeitados.
Até que a gente conseguiu ir crescendo, né? E aí participei muito tempo do Ministério de Louvor. É pra isso que existe a música Sabor de Mel. Desse rolê. Desse jeito aí, parece que fica mais saboroso. Então foi feito. Assim, nessa jornada do Ministério de Louvor, e aí comecei a tocar nos adolescentes, depois toquei violão, né, no caso, nos adolescentes, depois comecei a tocar no Aviva Jovem, tinha que participar da banda do Aviva Jovem, foi aí que a gente começou a se envolver, né, com jovens, e foi quando o pastor Ricardo e a pastora Denise, então, assumiram, né, isso, né, nessa transição, 13 anos, eles iriam completar esse ano que eles assumiram o Difflin, na época ainda Aviva Jovem, né, e desde quando eles chegaram, quando eles assumiram, nós já estávamos com eles já estavam discipulando nós, no caso, pela rede, aí a Lorena vai falar depois que a gente casou, e tudo que ela veio para a Rede Azul, mas ele me discipulou desde que eles voltaram de Fortaleza e tudo mais. E aí a gente começou a trabalhar com eles nesses 13 anos, né? Por isso que eu digo que o pessoal pensa que a gente caiu de paraquedas, mas 13 anos a gente participando com eles de tudo, ativamente, todas as decisões. Passamos por todas as fases aqui, eu diria, do Difflin, né? De ser staff, lideramos staff, participamos praticamente de todos os acampamentos, exceto alguns, que é o nascimento da Antonella e tudo mais. Mas assim, participamos de tudo com eles, né? Até a gente chegar hoje aqui nessa transição e de fato assumir no lugar deles essa missão, né? De tocar o Difflin, Santarém e tudo mais. Essa é a minha história, né? Só que aí a Lorena tem a história dela, desde que converteu e tudo mais também. Eu também fui com 15 anos, né? E aí a minha mãe já foi junto com ela. A gente vinha de um processo, né? De doença e tal, de depressão dela. Ela se converteu. Então, nós duas fomos as primeiras da nossa casa a se converter, né? E foi quando Deus curou ela disso tudo, né? E aí começamos a nos envolver na igreja. E a primeira coisa que a gente faz é ter célula, né? Então, a gente começou a ir para a célula e logo também a gente fez questão de ter uma célula em casa. E aí a casa era grande, né? Então, a minha mãe liderava a célula de adultos e eu já comecei liderando uma célula de crianças. No quintal da casa, né? Então, comecei assim, como líder de criança, né? E aí fomos crescendo na visão, multiplicando célula e discipulando. Até que a minha mãe chegou a distrito, né? Pastora de distrito, e eu, a supervisora de área. Eu era uma área do distrito da minha mãe. Aí foi que eu conheci... O bonitão. O bonitão aqui. Na época que a gente se conheceu antes, na verdade, né? Foi na Rede Jovens, você conheceu no dia de... Um acampamento. Um acampamento de adolescentes ainda, né? De adolescentes, foi. Eu me lembro porque eu tinha uma listinha que eu orava, né, e tal. Aí uma das coisas que estava lá na lista era que eu queria que o meu marido tocasse violão, que eu achava muito bonito, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que eu vi ele foi no último dia do acampamento. No último, na hora de vir embora, ele estava sentado na mala dele, assim. Eu me lembro até hoje da cena. Ele estava sentado em cima da mala dele, esperando o ônibus chegar pra gente entrar e ir embora, né? E estava tocando violão. Aí eu, opa, ó. né? Senhor, um item da minha lista já. Uma ticada, né? E aí, né, a gente começou todo o processo de se conhecer e tudo mais. Mas na época, assim, que a gente já começou a ir pros finalmente pra casar mesmo, eu já era a área, ele também, né? Ele era uma área da azul e eu era uma área da laranja. A minha rede era laranja. E aí, quando casamos, eu fui pra lá, pra rede azul. Treinei uma pessoa, deixei no meu lugar e fui somar com ele lá na rede azul, né? E no Difflin, né, e paralelo a isso, né, a gente, como ele falou, a gente já estava no Difflin, né, que na época era Aviva Jovem, que antes do Aviva Jovem era Adolescente Espaço 10. 2017, né, que virou o Difflin, né? Nunca tinha falado desse nome. Espaço 10. Espaço 10. Era os adolescentes. A gente começou, na verdade, mesmo nos adolescentes, né, que a gente tinha 15 anos. Então era Espaço 10. E eu dançava, o Fernando tocava e eu dançava, eu era do Ministério de Dança, né? Então, dançava e depois fomos pro Difflin, pro Aviva Jovem, continuei dançando. No Aviva Jovem, teve uma fase que eu assumi a liderança da equipe, né, de dança. Aí, liderei a equipe de dança do Aviva Jovem por um tempo. Aí foi quando o pastor Ricardo e a pastora Denise voltaram, aí teve transição Difflin, né, aí foi tudo reorganizado. Então, a gente já tinha essa trajetória, né, de Espaço 10, Aviva Jovem. No caso, do Elson ou do...
Do Elcio. Do Elcio. Pastor Pastor Elcio. Elcio. Isso. Foi pra Cuiabá também. Sim. Sumiu. Ele sumiu, Aí na época que a gente casou, a gente já tava, né? Já era Difflin mesmo, né, pastor Ricardo? Não, ainda não era. Não é? A gente casou em 2012. Foi em 2017 virou Difflin, mas os pastores já eram nossos líderes dos jovens, né? É. A gente casou, Já eram discipuladores do Fernando, aí fizeram acompanhamento de noivos com a gente. Aí eu vim pra rede e começaram a nos discipular, né? Com o casal já depois que a gente casou. E assim, desde aí a gente já tava com eles, né? A gente já tava com eles em tudo, fazendo tudo. E assim, pastor, a gente sempre... O Fernando, né? O Fernando, ele sempre teve esse coração, assim, muito com a liderança, né? Então, eu nunca vi esse homem dizer um não pro pastor Ricardo. Nunca. Até quando não dava, às vezes. Ele dizia, amor, o pastor me pediu isso, tá? A gente tá... Mas vamos dar um jeito. Aí eu, vamos dar um jeito. Né? Então, às vezes, até quando era apertado pra gente atender algum pedido do pastor Ricardo, ainda assim ele vinha, amor, mas a gente vai se apertar, a gente desmarca esse compromisso, mas amor, a gente já tem compromisso. Não, desmarca o compromisso, vamos honrar o compromisso o pedido que o pastor fez. Então, o Fernando sempre ele foi muito assim. Ele se submete mesmo. A agenda do pastor é mais importante do que a nossa. E eu aprendi isso com ele, né? Aprendi isso com ele. Vi ele sendo assim, essa lealdade, essa fidelidade, esse companheirismo, e aprendi, me submeti também junto com ele. Então, sempre fomos muito assim, como no popular, para toda a obra, né? Tudo que o pastor Ricardo solicitava pra gente, a gente sempre estava prontamente para servir mesmo, né? Isso é muito legal quando é assim, parte de vocês mesmo, parte da gente, né? Voluntarioso, né? Sim. Porque quando acontece a mesma coisa, até para as pessoas poderem entender, tem muita gente que pode pegar até isso para criticar. Mas quando a honra parte de quem quer honrar, né, isso não se mistura com autoritarismo nem manipulação, porque certamente se você não pudesse, o Ricardo ia entender. Com certeza. Você pode falar, não, pastor, não dá porque não tem outro compromisso, né? Então, é até bom pontuar, porque às vezes na liderança, né, e a gente sabe que ocorre, né, muita liderança autoritária, tóxica e manipuladora, que acha que realmente quem está servindo tem que estar sempre à disposição, né, e partindo de cima. Mas quando parte de baixo, né, é honra, né? Sim, essa é a definição, acho que melhor de honra, né? Quando você coloca o teu coração aí para você, é prazeroso até, mesmo tem um esforço, né? Sim. Você entende que vale a pena honrar essas pessoas que E quando a gente fazia isso, né, amor? Eu sempre via assim muito. Nem era visando algo, não, sabe, pastor? Nunca foi visando. Isso é honra. A gente, na verdade, a gente sempre via e fazia questão de ajudar o pastor porque a gente via o quanto ele precisava, entendeu? Porque são muitas coisas. O pastor, ele cuida de muitas coisas, né? São muitas responsabilidades. Então, se a gente pode atender um pedido aqui do pastor, a gente está aliviando a carga para ele, né? Então, a gente via muito assim, né? Para somar mesmo, para dividir peso, para dividir carga mesmo, sabe? A gente... Até porque assim, a nossa relação com o pastor Ricardo, a pastora Denise, é uma relação assim, de paternidade mesmo, né? Eles, desde quando era adolescente, até o pastor Ricardo sempre conta, quando eu, desempregado, ele foi comigo, me ajudou a entregar currículo na cidade e tudo mais. Então, assim, para a gente estar hoje aqui, né? Hoje nós somos distritos, né? A gente tem 39 células debaixo da nossa cobertura. Hoje a gente entendeu que o nosso chamado é o pastoreio. Eu sei que vai chegar o dia onde nós vamos ser ordenados, tudo mais vai chegar. É promessa de Deus, né, para a nossa vida. A gente vê o Difflin como mais uma escada, né, nessa escalada, nessa promessa que a gente tem. E assim, a gente deve muito isso, claro, a Deus, mas muito ao investimento dele em nós, né, do pastor Ricardo e da pastora Denise. Porque assim, por exemplo, eu até conto sempre que eu posto um testemunho de um discipulado que eles sentaram conosco, né? A gente reuniu separado e tudo mais. E na época, a gente já estava com ele aqui, né? Você vê, ainda não era o Difflin na época. E ele chegou comigo e falou, Fernando, o seguinte, o pastor, na época, o pastor Geraldo, ele pediu para mim verificar alguém que pudesse ir comigo em uma igreja, não lembro qual é, para dar uma verificada, como é que funciona os jovens lá e tudo mais, que ele vai investir, né, vai fazer um investimento de mandar, comprar passagem e tudo mais. E eu decidi escolher o fulano de tal, né?
E eu só estou te falando isso por quê? Porque vocês estão com a gente aqui já há um tempo e tudo mais, só que eu ainda não sei de fato, né? Pelo menos não ficou claro para mim qual é o chamado, o que vocês sentem no coração, qual é o chamado e tudo mais. E essa conversa mudou um start na nossa cabeça, né? A partir daí mudou a nossa forma de enxergar, até de ser mais intencional. E a gente saiu meio que em crise, né? No bom sentido da palavra, desse discipulado. Eu falei assim, não, então, de fato, o que o senhor deseja para nós, para mim, para a Lorena, qual é o nosso chamado e tudo mais? Aí que a gente foi para os pés do Senhor orar e pedir direcionamento, pedir para que Deus pudesse, a partir daí, então, ser bem claro conosco naquilo. Aí, a partir daí que a gente começou a criar esse amor que a gente tem falado, né? A gente aprendeu com o pastor Ricardo e a pastora Denise a ter um amor pela juventude da nossa igreja. Aí, a partir daí, a gente começou a ser intencional no sentido de trabalhar. Não, esse aqui é o nosso chamado. Vamos trabalhar intencional, vamos fazer as coisas. Daí, essa questão de querer honrar o pastor, né? Para sempre ajudar, para aprender aqui e tudo mais. Então, existiu esse start, né? Essa mudança de chave. E depois disso, assim, a gente começou a ser intencional. O pastor está aqui, conte conosco, estamos aqui e tudo mais. E recentemente agora, a gente diria de uns 3, 4 anos para cá, a gente até sentiu a vontade de Deus sendo até mais clara, né? Algumas pessoas, pastores chegando com a gente, entregando palavras. Eu lembro no acampamento de 2023, né? A própria pastora Miriam, né, do Legado, chegou com a gente e falou, olha, existe um chamado na vida de vocês, só que vocês estão achando que é daqui a muitos anos, só que vocês já estão vivendo isso. E quando ela falou isso, assim, a gente começou, né, a orar mais específico, a gente começou a entender. Amor, eu creio que um dia nós vamos assumir o DIF e a gente vai continuar fazendo aqui, né, o trabalho que a gente sempre fez, com lealdade e tudo mais, até chegar a época. E a gente começou a receber muitas palavras. Outra vez a pastora Rebeca, né? Glória, a gente está muito feliz com vocês. Até ela falou assim, você sabe que o chamado do pastor Ricardo, da pastora Denise, é missionário. Um dia pode ser que eles sejam enviados, né, para outra cidade. E vocês são os escolhidos para assumir no lugar deles. E a gente está muito feliz com isso. A gente tem olhado, tem visto vocês e tal, enfim. Isso há, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Então, tudo isso começou a gerar ainda mais no nosso coração esse temor, né? E a gente sentiu, nesse mesmo tempo, de se preparar, né? Vamos nos preparar. Preparar como? Espiritualmente, de alinhar a nossa vida, até mesmo questão de pecados, questão de tentações, de ser mais específico nesse sentido. De orar mais, de buscar mais a presença de Deus. Nos sentimos de nos preparar também, ainda espiritualmente, questão do jejum, né, que o Adilson está mais próximo, conhece. Comecei a fazer uns jejuns mais intencionais e mais prolongados e tudo mais. E também de pesquisar, de ir atrás de pessoas que conhecem o Ministério de Jovens para a gente aprender. E até aí eu acho que o senhor vai me perguntar depois sobre a questão da mentoria e tudo mais. Aí, tanto jejum, então, a gente sentiu de se preparar, né? E hoje, de fato, nós nos sentimos hoje preparados, abençoados, consagrados, né, para esse novo tempo. A gente sabe que é uma responsabilidade, né, assumir o DIFLEM, o maior DIFLEM, né, até de números e tudo mais, é uma responsabilidade. Mas a gente aprendeu com os melhores, né, pastor Ricardo, pastora Denise, a gente se sente abençoados para esse novo tempo. E agora vamos ver o que o Senhor tem para nós, né, daqui para frente, né? Pois é, então vamos falar dessa preparação. A gente sabe, né? Foi até disso que ele falou, né? Sim. Que antes de vocês receberem agora, de fato, né, a transição da liderança do DIFLEM, vocês buscaram, né, em outros ministérios, outros líderes que nós admiramos, que a nossa liderança mesmo tem conexão, né? Já até vieram aqui, né? Já vieram aqui e vocês buscaram cursos, treinamentos, mentorias. Fala um pouco sobre isso, onde foi que vocês fizeram e talvez algo novo, né, que vocês conseguiram adquirir nesses treinamentos. A gente ainda não sabia, a gente sabia que existiria essa possibilidade de a gente assumir o DIFLEM em Santarém, só que a gente não sabia quando, né? A gente sentia de se preparar. E quando foi metade do ano passado, acho que por agosto, eu decidi fazer, né? Você com a Lorena, vou fazer um investimento, vou fazer a mentoria lá da Igreja da Cidade, do Ministério Eleve, né? Que é o Ministério de Jovens do Marcos Madalena. E decidi fazer, comprei o curso, comecei a fazer, era uma mentoria, uma plataforma, né? Que a gente faz os cursos e todo mês teve, né? Uma aula
uma aula online com ele, onde todos os alunos entravam, tiravam dúvidas e tal. E, assim, foi um curso assim, muito especial, aprendi muita coisa lá, né? E quando a gente começou a fazer esse curso ainda, a gente ainda não sabia quando nós iríamos assumir, porque eu comecei em agosto o curso, em dezembro agora do ano passado foi quando o pastor Ricardo e a pastora Denise conversaram com a gente, né? Falaram, ó, a gente sente isso, já conversamos com a nossa liderança e a gente pensa em fazer essa transição num acampamento e tudo mais. E eu já estava fazendo esse curso, né? Já estava com passagem comprada, aí eu fiz o curso, eram 6 meses de curso. Aí teve a formatura, que foi lá na igreja da cidade, né, no Estéreo Eleve, em São José dos Campos. A Lorena não pôde ir comigo porque a gente estava com a Isabela, né, com 2 meses de resguardo ainda. Aí eu decidi, amor, vou e, né, eu creio que vai ser legal e tudo mais. Aí fui em fevereiro, e dia 15 de fevereiro, né, para fazer a formatura, né. Foi um dia todo lá na igreja da cidade, né, teve algumas palavras específicas e tudo mais. E a gente, os alunos, né, eram mais ou menos uns quase 100 pessoas, alunos. Aí teve formatura, teve ministrações, a gente pôde conhecer o campus deles lá, né? O pastor já foi lá. E, assim, é um mundo, né? É uma realidade. É muito incrível, né? Muita coisa. E, assim, o Eleve, ele é eu acho que é o maior ministério com jovens do Brasil, né? Assim, o Marcos Madalena, assim, tem muita autoridade na área e tudo mais. E foi interessante também porque ele também está no processo de transição lá, né? Ele passou para o Elton, né? Para o Elton Júnior assumir. Ele ministrou dos adolescentes ano passado aqui. Isso. E a gente pôde trocar umas figurinhas lá, conversar com ele. Sim. E é novo, né? Ele tem 22 anos, se não me engano. Para ele assumir o Eleve geral, Sim. é porque o menino é diferente. Sim. Porque é muita responsabilidade. É diferenciado. E assumir o lugar do Marcos Madalena. Exato. Então, assim, uma realidade nesse sentido parecida com a nossa dessa transição, né? A gente também tendo que assumir hoje essa responsabilidade no lugar do pastor Ricardo, pastor Denise e tudo mais. E, assim, foi um curso que abriu muito a nossa mente. Agora, é claro que a realidade deles lá é um pouco diferente da nossa, né? Assim, como eles vivem lá é diferente, a questão das celas, como acontece e tudo mais é diferente da nossa. Mas tem muita coisa que dá para a gente adaptar, né? A gente tem alguns planos, a gente já conversou algumas coisas de mudar, né? Porque a gente entende que o nosso culto de jovens ele não pode ser igual, até a gente estava conversando antes aqui, ele não pode ser igual ao culto de celebração, porque o culto de celebração a gente já tem todo domingo, né? Então a gente precisa trazer algo novo para a nossa juventude. E uma das coisas que, assim, resumidamente, que a gente aprendeu lá, é que o Marcos Madalena ensina que o Ministério de Jovens ele é um laboratório. A gente precisa, no Ministério de Jovens, testar as coisas novas. Testar coisas novas, né? Mudar, acrescentar e tudo mais, trazer um culto mais para a cara dos jovens. Isso, assim, é algo que, resumidamente, tudo esse curso, né, me ensinou. E também que a gente não pode focar no erro, né? Até eu compartilhei com a nossa equipe de staff, galera, a gente não vai focar no erro. Já ficar no progresso, né? A gente está aqui para aprender, vamos aprender. Se a gente testar uma coisa no nosso culto deu errado, a gente não tem problema nenhum de reconhecer que deu errado, e no próximo a gente tira e vai tentando outra coisa, justamente por ser esse laboratório, né? E assim, é uma realidade muito diferente dele. A gente conheceu as faixas etárias que acontecem lá e tudo mais. A gente só tem um culto aqui, a gente tem 2 faixas etárias aqui em Santarém, né? Que é os adolescentes, ali até 17, e 18 para frente. Eles têm os jovens casais, eles têm a galera que é só da faculdade, eles têm os adolescentes e tem um pessoal que é 35 mais, né? Que é 26 mais, que é os solteiros, né? A partir de 26 solteiros já é um outro culto diferente, tudo mais. E muita coisa que a gente vai conseguir de alguma forma adaptar, né? Estrutura de espaço que eles têm lá propicia eles tem vários auditórios no campus deles. E acontece tudo paralelo, tudo no mesmo horário, está acontecendo aqui e tal. É muito interessante, assim, foi um curso assim que abriu minha mente para muita coisa, né? Muita coisa que a gente vai tentar implementar no nosso DIF Santarém aqui. Acho que foi muito bom. Vamos virar um bloco? Bora. Beleza. Só você que está nos acompanhando no YouTube vai ficar direto, né? Você sabe que fica direto. Mas para você que está na TV Amazônia, um intervalinho rapidinho para você no banheiro, beber uma água, ou só se levantar, né? E a gente já volta. Um abraço.
Estamos de volta com o programa NW. Os nossos convidados, Fernando e Lorena, já foram apresentados, já conversamos sobre um pouco da história deles, porque agora são os líderes do Gifrey Santarém. Estão nessa nova jornada. E para você saber mais como eles chegaram até aqui, volte para o primeiro blog. É bom que no YouTube fica todo o programa gravado aí por muito tempo. E você pode se atualizar, inclusive, a gente quer encorajar que compartilhe, né, com as pessoas. E o desafio lá no início é que os jovens do Gifrey Santarém possam espalhar esse programa aí, vai bater o recorde de visualizações de todos os dados da história. Por incrível que pareça, foi do Magno. Não é não, tá vendo, não, tá vendo, não, Mário foi desbancado, graças a Deus. Um beijo pro Mário, já é você. Então pronto. Mas esse vai bater o recorde. Vai sim. Bora. Cara, eu quero perguntar o seguinte para vocês, né? Eu quero que vocês falem um pouco sobre o que vocês podem adiantar sobre, claro, o que a gente pode esperar, né, do Gifrey. É claro que tem toda uma questão de continuidade, vocês certamente não vão ter arrasado ao contrário disso, vão pegar um trabalho muito bem consolidado, sucesso. Eu acho que o desafio aumenta, né? Porque não sei se aumenta, tem dificuldade por dois lados, né? Quem pega um trabalho mal feito é difícil, mas quando você pega um trabalho bem sucesso, também é desafiador. Mas, o que vocês pensam sobre a relevância dos jovens dessa geração que vocês estão liderando para a igreja atual? Assim, e como acho que é o desafio que temos, né, como igreja, como comunicar melhor com esses jovens que hoje, eu não sou muito expert em gerações, mas é uma geração assim, bem diferente de 10 anos atrás talvez, pós-pandemia e tantas coisas que a sociedade hoje causou essa transformação nessa geração de jovens atuais. Sim. A gente, inclusive, é uma das coisas também, né? Que faz parte da nossa preparação, a gente começou a estudar mais sobre isso, né? Sobre as gerações. Né? Até porque a nossa geração, ela não é a mesma geração dos jovens, da grande maioria tem, né? Tem alguns jovens que são da nossa geração, mas a grande maioria não é, né? Eles são de gerações mais recentes agora. Então, assim, a gente também tem estudado muito sobre geração, como comunicar, né? Porque a gente precisa alcançar o coração e a linguagem deles, né? Então, se a gente for tentar se comunicar com eles como a nossa geração se comunica, a gente não vai conseguir. Né? Então, a gente tem estudado muito sobre isso também. E uma das coisas que a gente quer incluir, né, nessa comunicação com eles é essa nova pegada, né, que eles têm. Essa nova geração, ela é uma geração assim que ela tem muita força, né? A gente tem visto assim, e pelos estudos que a gente tem feito, que é uma geração que abraça muito causas, né? Então, assim, é uma geração que tem muita força, tem muita... como que eu posso dizer, assim... Eles têm muita vontade, só que muitas vezes eles se atravessam no meio, né? Não sabem como essa força que eles têm, né? Eles não sabem como trabalhar isso. E é isso que a gente quer fazer com eles, né? Ensiná-los a pegar tudo isso que eles têm dentro deles e converter para o trabalho ali, no reino de Deus, alcançando novos jovens, né? Então, assim... como o senhor falou, a gente nem quer, né? Não é essa a nossa pretensão chegar e sair mudando tudo, né? Até porque é um trabalho muito bom que já vem sendo feito pelo pastor, pela pastora, né? Então, assim, a gente vai dar continuidade, assim, em grande parte das coisas, né? A gente só vai... a gente tem conversado, assim, que a gente quer muito, assim, incrementar, né, alguns detalhes, né? São detalhes, a gente não vai... Tem aquela questão da identidade também, que vai ser uma coisa natural também. Isso. Né? Vai ter uma coisa que vai ser imprimida, que é vocês, o estilo de vocês, Sim. A forma, mesmo sendo discipulado, mesmo sendo, né? A gente tem, por exemplo, muito aqui o exemplo do próprio pastor Luiz, né?
E é muito legal porque, pegando o gancho, o pastor Luiz, ele chegou, ele fez uma transição e de início ele também foi, né? Não, peraí, eu tô... E aí depois nós estamos vendo, né, algumas implementações e tudo mais, algumas direções, e isso foi muito legal, porque a igreja ela não sentiu que tratou é esse, né? Então, assim, não foi, eu acho que a ideia da flexibilidade também, né? E é muito legal que a Lorena está falando sobre essa questão, que nós já sentimos isso no acampamento, né? Nós tínhamos já praticamente 2 gerações bem definidas ali. No sentido de que, por exemplo, nós temos os adolescentes, estão sendo adolescentes chegando no DIF, né? É verdade. Sim. Entendeu? Né? Boa parte, né, disso, e a galera mais, que a gente chama assim, da nossa geração, né? Então, assim, a comunicação é diferente, algumas experiências foram diferentes também no sentido exatamente que ela falou, não, tem muita força, tenho muita vontade, mas não, peraí, não pode ser assim. Sim. Algumas coisas que a gente pode ajudá-los para que eles também não, né, se atropelem. Então, assim, foi muito legal essa experiência que nós tivemos trabalhando com eles, entendeu? Então, acho que é essa pegada aí, porque são gerações que eu vi isso do Júdice de Oliveira recentemente. Eu sei que eu não sou entrevistado, tá? São eles, mas assim, o Júdice, ele falou muito assim, olha... Faz a ressalvas necessárias. Exato. Mas o Júdice falou exatamente isso, que nós estamos aqui para servir essa outra geração. Sim. Nós vamos servir, a ideia sempre vai ser essa, lavar os pés dessa geração, fazer com que essa geração possa entregar o que ela tem que fazer. Sim. Entendeu? Eu penso que é isso, né, Lorena? Exatamente isso daí. E assim, né, a gente tem muitas coisas em mente já, né, até pelo tempo que a gente vem estudando, buscando, né, essas coisas, mas assim... eu creio que o nosso maior desafio mesmo vai ser essa questão da comunicação com eles, porque o nosso ministério, como o Fernando falou ainda há pouco, a gente não tem essa divisão de faixa etária, né? Então a gente pega jovem de 17, 18 até 30. os 30, 35, os que são casados, os que não são, né? Os que casaram cedo, os que estão demorando para casar, e tá todo mundo ali, junto e misturado. E a gente tem que ter uma linguagem que a gente consiga comunicar com todo mundo, porque a gente não tem essa divisão, né? Então, assim, a gente tem conversado, Samuel, acho que o nosso maior desafio vai ser esse, né? Porque a gente quer chegar em todo mundo, né? A gente não quer deixar ninguém com menos, né? Assim, na minha experiência, né, como pastor de jovens, uma coisa que me trazia muita crise na época era, assim, de não conseguir estabelecer um trabalho, uma linguagem que agradasse nem a maioria, falando todos é impossível, nem a maioria. Você sempre estava falhando com alguma parte do grupo. E eu creio que é justamente por essa extensão muito grande da faixa etária. É muito diferente o 18, 19, na vida mesmo. Por exemplo, é uma fase que está ingressando na faculdade, do cara que já tem 25, já formou, já está trabalhando, ou está casado, ou outro que já ainda é jovem ainda, com 30, mas está em outra fase. São muitas fases diferentes, né? Então, eu não vejo outra forma se a gente não segmentar. A gente vai improvisando e tentando, tipo assim, equilibrar vários pratos, né? Igual malabarista, né? Sim. Mas eu acho que a gente vai ter que ter uma solução, né, para isso, e Sim. não sei como, porque depende de várias questões, né, de tempo, de estrutura, de novos líderes, inclusive, né? Agenda da igreja também, né? Agenda da igreja. Mas eu penso, né, assim, meu pensamento, não sei se vai acontecer, não sei se também é o pensamento de vocês, que a gente tem que começar a encaminhar alguma coisa nesse sentido. Exato. E esse conflito, diria, geracional foi uma das dificuldades que a gente detectou há um tempo, né? A gente até conversou com o pastor Ricardo, com os pastores, sobre esse detalhe, porque é isso que a Lorena falou, a gente, no nosso DIF hoje, como a gente não tem essa divisão, por exemplo, a gente faz um tipo de culto, até música hoje, né?
agrada um grupo e já não agrada outro. Depois da nossa época, a nossa geração, nós somos ali o quê? Geração X, né? Hoje a gente está... A maior parte da galera que a gente lidera hoje é a geração Z, né? Que o pessoal ali nascido até anotei, entre 94 e 2012, né? Que é a galera mais do digital, tudo mais, o pessoal que tem uma cabeça diferente da nossa, que somos da década ali de 80. Até a música. Se a gente fosse por nós hoje, porque o Adilson, né, a gente ia colocar ali David Keelan, né, Nívia Soares para tocar direto ali, Pastor Cirilo, né? Que foi a galera da nossa geração que as músicas... Exato. Só que a gente sabe que hoje a cabeça da galera é diferente, né? Então a gente precisa... uma das coisas que eu aprendi, inclusive, no curso com o Madalena, que a nossa geração já passou. Passou. E a gente precisa ensinar essa nova geração, mas a gente precisa falar a linguagem deles. A gente precisa dançar conforme a música deles, né? Entre aspas. Esse é o nosso desafio. Assim, é aquilo que o senhor falou, a gente precisa dar uma equilibrada, mas existe solução, né? Seria um sonho se nós conseguíssemos fazer essa divisão, igual como acontece lá na igreja da cidade, os telégrafos. O Zion, na verdade. O Zion também. A Zion faz, ela tem dois. Só que assim, a gente barra hoje muita coisa, entendeu? Eu acho que tem mais de 2. Não, é porque eles têm o Flow, aí tem o Eclectus, o Vox, são 3. É porque eu acho que dentro dos adolescentes mesmo, eles não é de 12 a 17, não. Pelo que a gente conversou é verdade, tem outro. Isso, tem outro. Acho que tem 4. São os 4, na Eu verdade. acho. Desculpa. 2 dentro da faixa adolescente. O Flow já é mais adolescentes, tem um pré-adolescentes que eles colocam, tem o Flow, aí tem o Vox e tem o Eclectus. Aí o Eclectus é mais de 30, 30 mais, né, pessoal. A gente hoje tem todo mundo junto aqui, né? Seria um sonho se a gente conseguisse, de repente a gente pode orar, pensar, né, professor, como a gente pode fazer, mas assim, a gente até pensado, e até tinha colocado já o pastor Ricardo Pastora Denise, só que a gente esbarra na agenda da igreja, muita coisa e tal, enfim. Mas, por exemplo, algo que seria interessante, já daria de nós, de repente, pensarmos, numa faixa etária dos jovens casais. A gente já conseguiria tirar um público aqui, né, do meio, jovens casais, algo mais específico. A gente sabe que na nossa galera também tem um pessoal que está casando recente agora, com as suas dificuldades, com os seus desafios, e a gente precisaria ter uma linguagem da juventude apropriada, né? De repente seria algo interessante para a gente começar a orar e pensar. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, só que a gente não pode ter isso como desculpa, né? A gente precisa se adaptar. A gente não vai conseguir sempre agradar todo mundo, né, nos nossos cultos e tal. A gente vai tentar se adaptar com essa linguagem, com essa forma de conduzir e tudo mais. E a gente chegou até aqui dessa forma, né? E com sucesso, né? Andando com o pastor Ricardo Pastora Denise, chegamos até aqui hoje com sucesso. Agora, o desafio é a gente tentar ver como é que a gente pode administrar daqui para frente, no sentido de melhorar, né? Uma coisa que eu vejo também, já estou perguntando e dando muita opinião, né? Eu fui criado na igreja, né? Então, passei todas as minhas fases da minha vida mesmo dentro da igreja, desde criança e até hoje, né? Na fase de juventude, eu tive na Igreja Batista, não sei se permanece assim, mas na Igreja Batista que eu fiz parte, foi até a igreja que eu me batizei nas águas. O nome da rede de jovens, na verdade, era chamada... Não tinha um nome igual hoje, que é muito questão até de uma marca, né? Que isso traz até muita questão de pertencimento para os jovens, que é legal, de identidade, né? Ter ali roupa, produtos e tal, é legal. Mas não, o culto era chamado União de Treinamento. Nossa. E era muito, muito realmente o que era, porque na visão lá da Igreja Batista, daquela igreja, não sei se as outras também eram assim, a rede de jovens era uma estação de treinamento ministerial. Claro que era todo um modelo totalmente diferente do que a gente pratica hoje, na nossa igreja, da maioria também. Ela tinha muita coisa da Igreja Batista, né? A Igreja Batista é uma igreja muito democrática, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Tem muita coisa que é por votação. Isso, exato. Né? É bem diferente da carreira ministerial. Mas a rede de jovens era, de fato, um local de treinamento que tudo estava na mão dos jovens mesmo. Tudo. Então, o pastor dos jovens, o líder dos jovens, era, como vocês, um jovem, não necessariamente era um casal, mas era um jovem. A equipe de louvor era a equipe da união de treinamento. E era assim, como se fosse embora bem integrado à igreja, não tinha conflitos com isso, mas era quase que um
sei se é bom falar isso, quase uma igreja à parte, um dia de sábado ali, que era o dia que separava para os jovens, né? E realmente, cara, funcionou muito, porque saíram muitos pastores de lá. É impressionante. Mas eu acho que essa visão é muito importante, né? E, assim, eu estou estendendo muito, mas seria o seguinte, eu tenho uma preocupação, e a gente conversa a nível liderança, né, com os pastores, já tivemos reuniões sobre isso. Eu tenho muita preocupação da gente não matar gerações. Assim, eu estou muito feliz com vocês. Desde que o Ricardo falou pra gente, né, a ideia de transicionar para vocês, a gente apoiou desde o início. Não que a gente quisesse que ele saísse, mas que a gente entende que existem os ciclos, né? Sim. E a gente não quer que a geração de vocês, que tem outros casais que fazem parte, se percam sem cumprir um propósito, né? E que vocês também tenham essa visão dentro do Difflin para a geração que veio depois de vocês, mas que estão pedindo passagem no sentido de quererem assumir responsabilidades maiores, de serem bem treinados, né? Como vocês enxergam isso? Esse, inclusive... Todo um discurso para fazer três palavras. Tá sendo bem Como vocês enxergam isso? E esse também é um desafio, porque pode ser. a gente sabe, até que você postou no Luz, né, lá no acampamento, e ele falou, olha, abri uma conversa pessoal que nós tivemos com ele falando assim, olha, o Ricardo e a Denise, eles trabalharam durante 13 anos. Vocês, eu não sei quanto tempo Deus vai querer que vocês estejam na frente do Difflin. Não sei se é 2, 3, 4, 15 anos. Mas a verdade, aí já estava no nosso coração, se foi confirmação de Deus, a verdade ele disse que primeiro dia que vocês assumirem, vocês já precisam ter em mente quem vai assumir no lugar de vocês. Esse é um desafio nosso, né? É justamente por isso que o senhor falou, da gente não matar. A gente sabe que a gente precisa preparar a próxima geração. Isso é um dever nosso, né? De preparar a próxima geração e tudo mais. E a gente vai se esforçar, a gente já tem orado especificamente sobre isso, falou, Senhor, traz aqui, a gente sente que Deus tem dado já, inclusive, algum direcionamento para nós, pelo menos de oração, para orarmos mais específico sobre esse detalhe. Mas é um desafio, né? É um desafio, mas a gente sabe que a gente tem, assim, uma galera de muito potencial, que é a nossa função hoje como líderes, de investir, de estar junto, assim como o pastor Ricardo e a pastora Denise fizeram com a gente. Essa vai ser uma missão que nós temos e já começamos nessa missão, né? De ter que formar novos líderes para assumir, de repente, que a gente pode, para outra situação, até o pastor Ricardo briga, né? De repente a gente pode, Deus leva a gente para a glória, né? Chegou o nosso dia a gente não sabe, a gente já tem que ter alguém, pessoas, não um só, vários líderes que possam assumir, e esse é o nosso papel de treinar. Eu creio que nós aprendemos, nós temos até que não foi ministrado, profetizado sobre nossa vida nessa transição, o próprio apóstolo Issacar ministrando, que uma das nossas missões vai ser manter essa fonte preservada, né, de treinamento, de oração pela juventude, de intercessão e tudo mais. E esse vai ser o nosso desafio e o nosso esforço também para a gente não também deixar passar o tempo da próxima geração, né? A gente entende que a gente precisa treinar e vamos nos esforçar para isso. E também a gente percebe, por exemplo, essa questão hoje não seria não uma dificuldade, mas hoje, por exemplo, algumas igrejas, inclusive nossa, lá em Fortaleza parece que já está funcionando assim. A rede de jovens, o líder dos jovens, ele tem a própria rede de jovens, né? Eu sei que é uma realidade assim, que é difícil de acontecer aqui. Mas assim também, por exemplo, às vezes a gente barra nessa agenda, uma dificuldade que a gente vai precisar se adaptando. Chegamos até aqui dessa forma, né? E pode ser que continue. Mas, por exemplo, nós temos o nosso distrito, né? A gente tem uns jovens que a gente trabalha, só que a gente vê que tem muitos jovens em outras redes, né? A sua própria rede é muito jovem, adolescente, né? A galera da Laguna, assim, o pessoal que tá vindo com tudo. É só a gente chamar eles para... Então, assim, seria... Tem que resolver os próximos pastores de rede, que eu já estou passando bastão já, vou me meter nisso. Mas assim, que é interessante que funciona aqui, né? De repente, outra igreja que está nascendo, pode ser que seja uma dificuldade. Tipo assim, poxa, a gente tem o Difflin aqui, a gente trabalha com jovens, só que são jovens de várias redes que a gente tem aqui, né? A galera do staff nosso... O senhor tem que ter uma visão mais ampla do que a questão das redes. Exato, exatamente. Visão holística. Essa é uma situação que a gente tem orado já e falar assim, Senhor, dá graça aí que a gente vai conseguir, vai dar certo. E também outra coisa por exemplo, eu e o Fernando, chegamos até aqui através do trabalho principal, da visão principal da nossa igreja, que é célula. Exato.
né? Eu penso que se a gente não tivesse uma história com rede de célula, com trabalho, né? A gente nem seria cogitado para assumir os jovens, né? Então, assim, uma das coisas também que a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Tem muito jovem que está indo só pro culto livre, pro Difflin. E aí a gente chega e tá em célula, tá envolvido, não tá. Participa na célula uma vez na vida, ou tá na morte, mas tá ali no culto do Difflin. Então, a gente quer muito fazer com que eles tenham mais esse DNA de célula mesmo, entendeu? Da visão da nossa igreja. Que claro, o nosso ministério, né, tem as suas particularidades, mas tudo tá alinhado à visão da nossa igreja, que é ganhar almas para Jesus, trabalhar nas células e crescer nas células. Exato. Então, nenhum jovem vai crescer, nenhum jovem que tem esse chamado para crescer no reino de Deus não vai crescer só participando de Difflin. Né? Até porque pra gente a melhor forma de treinar, literalmente, é na célula. Exato. Então, eu acho assim, se a gente fosse hoje só líder de célula ali, meia boca, empurrando com a barriga, a gente não estaria aqui. Né? Nem teria sido nem cogitado. Inclusive, esse ano a gente tem trabalhado o tema Equibalo, né? Foi o ano passado, o pastor Ricardo, já com a sessão de professora Denise, eles chegaram com a gente, acho que ali em setembro, no Difflin Day ali, que a gente já queria lançar o tema do acampamento. E eles falaram, Fernando Lorena, a gente quer que vocês escolham um tema para o ano que vem, para o acampamento, e um tema que a gente vai trabalhar no ano. Aí a gente entrou em crise, né? A gente entrou em crise, porque até então era sempre eles que decidiam, né? Tema de acampamento e tal. Esse ano foi diferente. A gente decidimos, oramos, falei, amor, acho que eu sinto que é Equibalo. Só que a gente não tinha ainda essa perspectiva de a gente assumir o Difflin, né? E foi algo que encaixou, assim, de Deus, né? Com uma luva mesmo tema e tudo mais. Nós estamos vivendo esse Equibalo hoje. Uma vez que a gente fala de Equibalo, até um spoiler, né, da administração do pós-Difflin Camp, que vai ser dia 5 do 4 agora. Eu tenho o privilégio de levar a palavra, uma das coisas que eu vou falar é sobre essa preparação, né? O Equibalo, ele é para todo mundo, né? É uma ordenança para todos. Mas precisa dessa preparação. E essa preparação, para quem tem esse sonho, esse desejo de crescer na visão, o chamado ministerial, é célula. É você investir aqui, discipulado, célula. É porque essa é a visão principal da nossa igreja, né? O Difflin, um dia se acabar, a igreja continua por causa das células. Então, é uma das coisas que a gente vai sempre estar batendo na tecla com a nossa galera, o pessoal que tem chamado, o pessoal que quer. Porque com a gente foi assim, o pastor Ricardo, ao mesmo tempo que está investindo na nossa vida aqui para um dia assumir o Difflin, também estamos investindo na nossa vida aqui nas células, que a gente foi crescendo setor, área. Hoje somos um distrito, para a glória do Senhor, com 39 células que funcionam, o pessoal assim, bem saudáveis, células saudáveis e tudo mais. E esse, para nós, como a Lorena falou, a gente chegou até aqui para assumir o Difflin hoje, foi certamente devido a esse detalhe das células. Se nós fôssemos meros membros de célula, não que, né, existe essa questão tal de um ser maior que o outro, e sabe que não existe isso, mas você crescendo na visão te dá um mérito, né, para você assumir novas responsabilidades. Então, isso que a gente vai bater na tecla para a galera se envolver mesmo, ajudar seus pastores de rede e tudo mais, crescer na visão. E isso faz parte dessa preparação para o Equibalo, né? A gente vai bater muito nessa tecla aí. Show de bola. Beleza. E aí? É isso. Que papo, né? Teu, né? É meu, né? Ô, Adilson, eu pensei que ele fosse soltar mais hoje com você. Eu achei que ele ia errar umas aí do baú, mas hoje ele Tá tá... cometido, né? Tem Por quê? equilíbrio. Agora é a tua vez de falar pra Disseram câmera. pra gente se segurar, né? Nós dois A gente falamos. se conhece desde a... Eu acho que o Fernando, além da Lorena, também falou, Adilson, segura, não vai? Eu também achei que tu ia estar mais empolgado hoje. Mas amei. Tamo junto. Equilíbrio. Ó, tá vendo? Ai, foi isso, então. O Fernando já deu um conselho pra ele, então. Ele do lado do ministério. Pessoal, quero agradecer vocês por terem topado de última hora, mesmo com a bebezinha ainda. Foi de última hora. O Adilson acabou de me ligar, mano. Dá pra você? Pois é, respondeu que eu 8 e pouco eu mandei pra ele. Falei, cara, tenta chamar o Fernando. Até pensei que a Lorena não fosse conseguir, nem pra gente colocar esse peso pra vir com a bebezinha. Ela tá aí, Tá ali. esperando fora. Mas quero agradecer muito, dizer que a gente está com muita expectativa
né, para aquilo que Deus vai fazer. Está fazendo nossa igreja, né, e as transições estão acontecendo e todo mundo vai sendo encaixado da melhor forma possível. O próprio Ricardo e a Denise estão cheios de outras responsabilidades desafiadoras. Então, eles foram usados por Deus para preparar vocês, né, para esse momento. E o DIF agora também com vocês. E a gente vai estar aí para dar apoio, né, como liderança da igreja, como amigos que somos também, irmãos, orando por vocês. Eu vi lá a mochila lá. Tem hora que eu tenho que reivindicar meu marido, sabe? Ah, é? Isso sonhando comigo aí. Eu sonhando com ele. Tem várias reclamações de... É porque ele é um amigo muito carinhoso, Eu deixo. muito pegajoso, né? Mas nós oramos por vocês e sabemos que Deus vai usar muito, né, esse vida de vocês, vai capacitar para tudo que Ele quer fazer nesse tempo. Edilson? É verdade, é uma alegria muito grande que nós falamos desde o início, uma honra. Verdade, a honra é nossa. Nós entendemos, né, que agora, pegando, né, toda a trajetória, já que vocês estavam falando sobre isso, assim, Deus falou muito comigo esse período todo. E o Fernando sabe que Deus já tinha me falado a respeito desse momento, a Lorena, e eu fico muito feliz. Deus foi me mostrando que isso é fruto exatamente de fidelidade, de integridade, de pagar o preço, de sacrifícios pessoais, de sacrifícios para Deus mesmo, não pensando no homem, sacrifício, pensando nessa geração. Deus está honrando, e eu creio que vai continuar honrando, né? E eu creio que coisas maiores ainda vão acontecer, né, no Difflin, né? O trabalho, nós temos que dar uma que ela merece, um trabalho incrível do pastor Ricardo, da pastora Denise, né? Mas eu creio que Deus também tem uma nova estação com mais coisas, com novos desafios, né? Mas também com muitas conquistas, né? Assim, Deus sempre, eu sempre tenho pensado na perspectiva de Josué, daquilo que coisas você vai alcançar e que o Tiffany vai alcançar, vai ser incrível. Mas lembrando que o Sérgio vai estar lá todo o tempo. O pastor Ricardo ia para a tenda, tu ia atrás dele, né? Então, assim, é isso, entendeu? E vai ser incrível. E é muito legal que vocês aqui e ouvir isso pessoalmente. E eu sei que a galera do Tiffany também está com vocês, né? E vai ser incrível, né, essa revolução aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez. Você finalizar? Não, William, mas... Tá bom, Não, tem que ler. Assim, nós finalizamos mais um RW. Eu só queria agradecer, né? Você pode, hein, não? Principalmente a juventude, né? Assim, eu não poderia encerrar aqui sem... Eu vou chorar. Peraí, que eu me engasguei. Eu continuo. Sem agradecer, né? Nós fomos tão bem recebidos. Eu não esperava, né? Eu não esperava, assim, tamanho carinho, né? Da galera mesmo, né? Ali no acampamento, quando teve a transição, quando o pastor anunciou, nos chamou, o pessoal ficou de pé, aplaudiu, jogaram cadeira para cima. Então, assim, eu não esperava que a gente ia ser tão bem recebido. Eu sabia que o pessoal já conhecia a gente, né? Já estava ali acostumado com a gente. Mas, assim, eu realmente fiquei impactada, assim, com o carinho, né? Com o amor que a gente tem recebido deles. Assim, nos recebendo mesmo, né? Tem sido, assim, incrível. Então, muito obrigada, né, jovens, nossa juventude da nossa igreja. A gente está aqui para somar com vocês a nossa casa, a nossa vida, né, nessa nova missão que o Senhor nos confiou. E para nós, assim, receber esse carinho, esse amor de vocês tem sido, assim, surreal, né? Tem nos impulsionado a fazer cada vez melhor para o Senhor, né? E entregar cada vez mais também para vocês. Então, é isso, estamos juntos. É isso, a gente sabe que a transição, mudança nunca é fácil, né? Para quem entrega o bastão, para quem recebe, para quem todos estão envolvidos, né? A gente sabe que Deus está na história, né? A gente tem visto, através da nossa liderança e direcionamento, de que é Deus que tem feito as coisas acontecerem, tem permitido que aconteça da forma como tem sido. E realmente a gente está muito feliz
empolgado para esse novo tempo, né? E eu sei que Deus vai fazer muitas coisas ainda e a gente quer estar aqui a serviço de todos, né? Que daí vier. Amém. Muito obrigado, então, a vinda de vocês aqui. E, pessoal, espero que vocês tenham desfrutado do programa e criado uma expectativa enorme, principalmente quem é do DIF em Santarém. E se você também pertence a outras cidades, em outros movimentos de jovens, temos a rede social do DIFRE, né, exclusiva, Sim. né, além da Pastor Santarém, mas para saber sobre o DIFRE, fala um pouco, né? É DIFRE Santarém? @DIFRE Santarém. Né, no Instagram e... É no Instagram, mas no Instagram, né? Instagram. Então lá você pode também mandar mensagem pelo direct, fazer perguntas. Exato. Tem uma equipe de mídia lá pronta para responder, de repente até saber mais coisas do Fernando Lorena. E convidar eles também, quem sabe, para ministrar nos acampamentos. Acampamento não, que eles vão estar aqui. Em outras datas de acampamento, que não seja mesmo daqui. E poder aprender também com o que Santarém tem feito há já muitos anos. No Brasil, realmente a igreja tem um impacto, o DIF tem um impacto nível nacional, tem para nações, e agora a bola está com eles, e que você possa compartilhar esse programa com mais pessoas e levar essa mensagem à frente. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia. Valeu, pessoal. Até mais. É mais.